Vamos meditar essa palavra de Deus e Deus tem uma mensagem para nós. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas 5. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Hoje é dia de ceia, né? E de sentarmos à mesa com Cristo. Relembrar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Nós não éramos e não somos merecedores do sacrifício de Jesus, mas Ele fez isso por amor. Se nós cantamos assim, se não for amor, que é amor? Então, estamos aqui para relembrar esse sacrifício de amor de Jesus por nós. Amém, irmão? Amém? Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, também entendido aqui como o mar da Galileia. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando, tem algumas versões diz que nada pegaram, enfim, mas aqui não fala. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, além de trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios, no caso, sócios de Pedro. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e os seguiram. Irmãos, aqui é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus. Aqui Jesus começa a chamar os seus discípulos, a escolher aqueles que iriam caminhar com ele. Eles também estavam ali, Tiago e João, a Bíblia fala. Esse encontro de Pedro com Jesus, esse encontro de Jesus com Pedro, ele é muito parecido, ele tipifica o nosso encontro com Jesus, ou o encontro de Jesus conosco. Por quê? Se a gente for ver, Pedro estava ali, havia pescado a noite toda, não tinha pego nada, estava lavando as redes para ir para casa, desanimado, sem peixe, sem nada. Naquele momento, talvez a vida não fizesse muito sentido para ele. Puxa, eu passei a noite toda no mar, trabalhei a noite toda, vou chegar em casa, minha mulher vai perguntar: cadê o peixe? Não tem. O cobrador vai aparecer para cobrar as contas, não tem dinheiro. O boleto vai chegar, não tem dinheiro. Quantos de nós? E é nessa situação, Deus, é nessa situação que ele tem um encontro com Jesus. É nessa situação que Jesus chega até Pedro. A palavra diz que Jesus estava ali naquela praia, e a multidão o apertava, e o barco de Pedro estava próximo de Jesus. Aqui eu aprendo a primeira coisa, irmãos: não importa onde nós estejamos, Jesus vai estar sempre perto de nós. Não importa onde você esteja, Jesus vai estar sempre perto. E Pedro está nessa situação, é uma situação difícil.
E eu acredito que 99,9% das pessoas vem para Jesus, vem para a igreja no momento de dificuldade, no momento de difícil, no momento que está passando, onde as coisas não encaixam, onde nada está dando certo, onde está faltando alguma coisa. Isso foi comigo. Porque quem tem uma vida boa, uma vida tranquila, está feliz com a vida que tem, dificilmente ele pode passar 10 vezes aqui na frente da igreja, dificilmente ele vai sair para parar o carro e entrar na igreja. Por quê? Por que eu vou mudar de vida se está tudo bem na minha vida? Estou me divertindo, tenho tudo que eu preciso. Não vai tomar essa decisão. Mas muitos têm tudo que precisam, mas falta algo, não tem paz. Falta algo no coração. Falta aquele espaço que tem que ser preenchido por Jesus. E é ali que ele vai buscar Jesus. E é ali que ele vai se aproximar do Cristo. Porque Jesus está sempre perto. Ele diz lá em Apocalipse 3: eis que estou à porta do barco. Se abrir, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então ele está sempre próximo de nós. E não foi diferente de Pedro. Pedro estava ali, lavando as redes, no barco na praia, para ir para casa. Porque nada tinha pego. Tinha pego nada. E Jesus vai, aí nós vamos lá no verso 3. Começando os 2. E viu 2 barcos junto à praia, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Irmãos, eu fui procurar o que é esse barco, né? Que eles usam. E se os irmãos derem um Google lá, colocaram assim, ó, aí eu descobri: o barco de Jesus encontrado no Mar da Galileia. Por volta do ano 2000, não lembro a data, o Mar da Galileia é um lago, né? O lago secou. E é comum que isso aconteça, eu acabei descobrindo que, como nos nossos lagos no Brasil, a nossa barragem, tem épocas que, dependendo do clima, ele enche, tem épocas que ele diminui o volume. E numa dessas situações, o nível do lago baixou e ficou aquela lama, né? Aquela lama começou a rachar, aquela, né, com seca. Assim. E perceberam que apareceu a ponta de uma madeira naquela lama. E como Israel aquela região é um parque ecológico, né? Arqueológico, desculpa, constante, os arqueólogos se interessaram e foram descobrir o que era. E encontraram ali a estrutura, a carcaça de um barco, que conseguiram datar com a idade de 2.000 anos. E segundo estudiosos, eles afirmam que era um barco de pesca. Pela forma do barco, era um barco de pessoas humildes, remendado, enfim. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que Jesus subiu naquele barco. Estou dizendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá para afirmar. Mas eu estou dizendo que a arqueologia nos prova, nos mostra como era a vida daquele momento, naquela época. E que essa passagem ela tem sentido quando a gente percebe que aquele barco era um barco de pesca naquela época. Então aquele barco vivia num local onde Pedro estava pescando e onde Jesus estava. E é um barco pequeno, irmãos. É um barco, sei lá, 13 metros, se não me engano, de comprimento, é um barco simples. E Jesus entra nesse barco. É neste barco que Jesus entra para pregar e ensinar para as multidões. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, ele ressignifica o sentido da nossa vida. Aquele barco que servia para pegar peixes, para pescar, ele se torna um púlpito para Jesus pregar para as multidões. Pedro, provavelmente, porque Jesus diz assim, ó, afasta o barco, lá no 3, só para entender. Quer lembrar? Entrando entre os barcos, que eram Simão,
Então era Simão. Pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aquele barco passou a ter uma outra finalidade. Aquele barco passou a ser um púlpito de Cristo. Aquele barco passou a ser, naquele momento, a base para Cristo levar o Evangelho para as multidões que estavam seguindo. Em algum momento na vida de Pedro, ele imaginou que aquele barco que ele tinha, que naquela noite não tinha pego nada, que não tinha servido para nada praticamente, porque não tinha pego nada, poderia servir para que o Evangelho de Jesus fosse anunciado. E aí, irmão, às vezes nós ficamos pensando: eu não tenho nada, eu não posso nada, o que eu tenho é pouco, o que eu faço é pouco. Não, o pouco que você tem, Jesus vai usar para que o Evangelho dele seja anunciado, para que a palavra dele seja divulgada. Se você se colocar à disposição, entregar, talvez Pedro meio que está, porque o meu barco, o que vai fazer com o meu barco? Mas ele deu o barco para Jesus. Talvez Dom Pedro estava lá também sentado naquele barco para manter a estabilidade do barco, mas ele se dispôs a entregar para Cristo, porque ele não conhecia Jesus. Talvez ele tivesse falado, eu não tinha ouvido falar de Jesus, mas ele não tinha intimidade com Cristo, mas ele entregou aquele barco para Jesus. E a partir do momento que Jesus entra no barco de Pedro, é ressignificado o sentido daquele barco, porque ele passa a servir a um propósito muito maior. Ele passa a servir a algo que está além daquilo que nós podemos fazer. Ele passa a servir para pregar, para ser pregado o Evangelho de Cristo, para ser anunciada a salvação. Então, se você se colocar na presença de Cristo e colocar aquilo que você tem, onde você estiver, no trabalho, na casa, no seu carro, colocar o seu carro à disposição para levar, para evangelizar pessoas, você vai ser um instrumento usado da mão de Cristo. Você vai cumprir o ID de Jesus. Aquele barquinho é um simples barco. Se a gente olhar a foto mesmo, se vocês entrarem no grupo, vai ver que é algo frágil. Mas foi ali que Cristo subiu. Foi ali que ele usou para anunciar o seu Evangelho. E ali começa a mudança na vida de Pedro. Porque Pedro, naquele dia, era um desconhecido, era só mais um. Eu entendi que no teatro da vida, Pedro era apenas um figurante. Ele era um figurante naquela parte. Ele estava ali apenas lavando a veia para ir para casa. Mas quando Jesus entra no barco de Pedro, todos os olhos se voltam para o barco, e talvez para Pedro. Aquela multidão que estava na praia se volta para o barco de Pedro e para Pedro. Mas não era por causa do barco, por causa de Pedro, era por causa de quem estava no barco. Era por causa de quem estava ensinando e pregando a multidão. Então, se Jesus estiver na nossa vida e nós tivermos essa conexão com Ele, as pessoas vão nos notar, as pessoas vão reconhecer em nós Jesus, elas vão reconhecer em nós a luz de Cristo. E não é pelo que nós somos, mas é pelo que nós representamos, porque nós somos representantes de Jesus na terra. Por isso, nós precisamos estar ligados, estar próximos de Jesus. Nós precisamos estar próximos de Cristo, porque só assim nós vamos conseguir ser sal e luz na terra, como a palavra de Deus fala. E Pedro se colocou nessa disposição, e todos os olhos se voltam para Pedro e para o barco, mas por causa de Cristo. Aquele barco se torna uma plataforma de pregação do Evangelho, e é ali que está o foco das pessoas. Então, que a gente possa, irmãos, não ser apenas figurantes no reino de Deus. Nós temos que fazer parte
do grupo de atores principais. Porque se você não é notado, ninguém vai chegar para você para pedir uma oração. Ninguém vai chegar para você para pedir um conselho. Ninguém vai chegar para você para dizer, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Mas quando as pessoas olham em nós, em você, em mim, em nós, e percebem que temos a presença de Cristo em nossas vidas, elas vão nos procurar. Não por causa de nós, mas pelo que está em nós. E é esta ferramenta que nós temos que nos tornar. É essa ferramenta que nós temos que procurar ser a ponta da lança que vai levar o Evangelho para as pessoas. Ontem eu fui no mercado e eu estava preparando essa mensagem e tinha muita gente na fila e tem aquela baia ali onde tem aqueles caixas de alto atendimento. E eu fui para aquele caixa ali, e à medida que eu ia passando ali, eram poucas compras, na cestinha, eu olhando para aquele caixa, eu olhei assim, puxa, isso aqui é um terminal que está ligado ao computador central do mercado, onde eu vou passar as compras, vai ser dado baixa lá. Os irmãos vão entender o que isso tem a ver com o quarto papel. E tem uma maquininha do lado, onde é um terminal que vai estar conectado com o banco, onde eu vou passar o cartão e vou pagar as minhas contas. E eu entendi que a igreja foi o primeiro terminal virtual na Terra. A igreja é o primeiro terminal virtual que existe na Terra. Como assim, pastor? Porque é na igreja que nós nos conectamos com Cristo e somos ligados às coisas do céu. E a igreja, ela se torna um provedor de todos os serviços que Deus pode disponibilizar para nós. Toda graça, toda misericórdia, toda cura, todo arrependimento, todo perdão, tudo que nós precisamos. É a igreja ligada com Deus, aqui na terra, disponibilizando todos os serviços do céu para nós. E nós, cada um de nós, somos os terminais que as pessoas vão acessar, vão procurar para ter essa comunhão com Deus. Agora tem um detalhe, irmãos. Eu percebi, eu fui no primeiro que estava quebrado, estava problema. Aí eu fui no segundo, e eu já fui também, aí eu lembrei que eu também já fui em terminal de banco, caixa eletrônica, né? E aí normalmente tem um lá que está quebrado, tem um lá que está com problema, mas o mais incrível é que tem uns que dizem assim, offline, sem comunicação. É mais ou menos isso, né? Irmãos, eu entendi que nós não podemos ser crentes offline. Nós não podemos perder a comunicação com Deus. Nós não podemos estar fora do ar na nossa relação com Deus, porque senão nós vamos ser mais uma multidão. Nós vamos ser coadjuvantes do reino. Nós precisamos estar ligados. Quando a gente olha para a tela daquele terminal, lá a tela está acesa, todas as informações, e é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser esse terminal. As pessoas vão buscar para acessar, através de nós, não de nós, através de nós, informações e os serviços que o reino pode oferecer para eles. Esta é a função da igreja. Esta é a função principal da igreja. A igreja sou eu, é você, somos nós que fazemos a igreja. Eu já disse isso aqui, o dia que a gente mudar para o tempo novo, isso aqui vai ser fechado. E talvez eu vire no depósito, vire aqui numa oficina de novo, eu não sei. Mas deixa de ser a igreja. A igreja vai estar lá. Porque a igreja somos nós. Não é o templo. A gente está construindo um templo. Um templo bem feito, bonito, para dar conforto, para dar. Enquanto as pessoas estiverem lá, uma boa condição. Mas se nós, enquanto terminais dessa organização, que é a Igreja de Cristo,
não estivermos conectados com Jesus, não estivermos conectados com Deus, de nada vai servir aquele tempo. Amém, irmãos? Então você pode fazer a diferença na sociedade, mas você precisa estar conectado com Deus. E Deus vai usar aquilo que você tem, aquilo que você acha que não serve para nada, aquilo que você acha que não é simples, é humilde, mas é aquilo ali que Deus vai tocar na vida de pessoas através de você. Amém? Se a gente continuar, tem uma outra situação, que começa lá no verso 8, que diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus. Pedro reconhece quem realmente ele era a partir do milagre da pesca. Pedro estava muito próximo de Cristo naquele momento, e ele pôde presenciar aquilo que Jesus fizera, e ali ele entendeu o seu tamanho diante do tamanho e da glória de quem estava com ele. E nós só vamos ser totalmente conectados com Cristo quando nós entendermos quem somos diante da glória de Deus, diante da glória de Cristo. Nós precisamos ter essa consciência. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais nós somos constrangidos, mais nós entendemos o quão pequenos somos, o quão pecadores somos, e o tamanho do valor do sacrifício dele na cruz por nós. Como eu disse, quando está tudo bem, quando a gente está navegando em águas calmas, a gente não consegue entender isso. E Pedro, depois de uma noite exausta, decepcionado, sem peixe, sem dinheiro, sem nada, ele vê o milagre de Jesus. Quando eles vão pescar, os barcos se enchem. Um detalhe, irmãos: se pesca à noite, porque à noite os peixes vêm para a superfície. Com a saída do sol, eles voltam para a profundidade. Jesus pescou de dia, foi pescar com eles de dia. E a palavra da diz assim: vai ao largo, ou vai à parte mais funda do lago. Eles não tinham estrutura para pescar na parte mais funda, por isso não pescavam aqui. E eles foram lá, e os barcos se encheram. Então, o normal nós fizemos, o normal cada um de nós faz. O sobrenatural na nossa vida é Deus quem faz. O sobrenatural é Jesus que faz a nossa vida. Então se coloque à disposição, se coloque uma fase de serviço, se coloque na brecha, porque Ele vai te usar de forma sobrenatural. Vai usar de forma sobrenatural para atingir vidas. Porque tudo que aconteceu ali naquela praia tinha um propósito maior de Jesus. Não foi por acaso que ele foi, que ele subiu no barco de Pedro, que ele fez a pesca, que ele encheu os barcos. Não, ele foi para dizer assim: olha, eu sou o Cristo, eu sou aquele que veio para resgatá-lo, eu sou aquele que vim e vou morrer por vocês, pelos seus pecados. E ele falou isso para Pedro e para toda a multidão que estava na praia. Então, Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. E aí no 10 com 11, irmãos, a gente tem uma ceia ainda, bem como de Tiago e João, né, que estavam com ele, os filhos de Zebedeu, que era seu sócio, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, eu entendo aqui que o objetivo principal de Jesus ali, ao subir no barco de Pedro e entrar no barco de Pedro, não era o barco em si, mas sim o próprio Pedro. Porque a partir de tudo que aconteceu ali, a vida de Pedro mudou. A vida de Pedro teve uma mudança, teve uma guinada de 90 graus. Porque ele deixou de ser um pescador de peixes para passar a ser um pescador de homens, conforme Jesus disse.
Aquela preocupação que ele tinha de pescar e levar o dinheiro para casa, de levar o alimento para casa, de levar o que precisava do dia a dia, acabou, porque a palavra diz que eles deixaram tudo na praia, deixaram o barco, deixaram tudo na praia e seguiram Cristo. Vamos largar tudo que nós temos hoje? Não, irmãos, não precisa. Mas nós precisamos largar as coisas que nos afastam de Deus e seguir a Jesus. Vamos seguir de corpo e alma, plenamente. Aquele encontro de Jesus na praia com Pedro ressignificou a vida de Pedro, mudou a vida de Pedro. Jesus ali ensinou: olha, o que tu tens nas tuas mãos, tu pode usar para pregar o Evangelho. E disse para ele: agora eu preciso que tu mude. Primeiro, Jesus usa o barco, muda a função do barco. Depois aquele barco volta a pescar, provavelmente. Mas Pedro não. E Jesus muda a vida de Pedro. E Pedro passa a ser um seguidor de Cristo. Ele passa a ser um discípulo de Jesus. E talvez, irmãos, eu não estou falando aqui pelo que ele deixou escrito, ou por qual, enfim, mas talvez seja talvez não, foi o principal discípulo de Jesus. Porque se eu perguntar aqui, ó, diz o nome dos discípulos, para qualquer um, vai passar Pedro, Tiago, João, sempre Pedro é relevante. A Bíblia não diz que ele é o principal, mas dá para deduzir, porque em todas as ministrações de Jesus, em todas as situações que Jesus viveu, a gente vai ver ali na Bíblia relatando que Pedro estava ali. Mesmo para cortar a orelha do soldado, Pedro estava ali. Mesmo que como Jesus disse: Pedro, olha, o inimigo queria se andar e tal, eu te protegi, eu dei, orei por ti. Mas Pedro estava ali. Então, aquele encontro de Jesus na praia com Pedro mudou a vida de Pedro para o resto da vida. E ele passa a ser esse terminal que vai levar aos outros. E a gente vai ver lá em Atos, no dia de Pentecostes, que Pedro prega e 3.000 almas são acrescentadas naquele dia para o reino de Deus. E aí, irmãos, Pedro era uma pessoa humilde, uma pessoa assim, não era estudada, diferente de Paulo, que era doutor da lei. Mas não importa a sua idade, não importa se é novo, se é velho, se é criança, não importa. Não importa o grau de instrução, não importa a condição social, não importa nada. Importa que você se disponha a estar, a ser usado por Deus, por Cristo. Irmãos, eu olho para a minha vida, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar aqui. E não estou aqui por mérito meu. Estou aqui porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é grande. Porque Deus cuida disso. Cuida de você. Cuida de nós. Então, todos nós somos a ponta da lança que vai atingir o alvo, que vai levar a palavra de Deus, que vai levar o Evangelho de Jesus, assim como Pedro. Agora, temos que tomar cuidado, irmãos, com a distância que nós mantemos de Jesus. Pedro, quando se distanciou de Jesus, ele errou. A gente for lá em Mateus 26, 58, irmãos. Mateus 26, 58, diz assim, ó: mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Na hora que Jesus é preso, na hora que as coisas, a tribulação chega, o final está chegando, Pedro se distancia de Jesus. E ele quebra
um propósito que ele faz com Jesus lá em 26:33, quando Jesus fala que vai ser morto, que vai ser preso. E o que ele diz para Jesus? Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E lá no 58 ele se afasta de Jesus, e a gente vai ler que logo ali na frente, no 69, Pedro nega Cristo. Quando nós nos afastamos de Cristo, botei aqui, a distância de Jesus compromete a nossa finalidade. Quando nós afastamos de Jesus, aquilo que somos chamados para fazer, tem até o nome aqui da minha mensagem, chamado, aquilo que somos chamados para fazer, assim como Pedro foi, perde a finalidade, porque nós perdemos essa conexão com Cristo, nós perdemos essa conexão com o céu. Mas tem uma notícia boa. Pedro foi alcançado pela graça de Deus, pela graça de Cristo, quando ele foi chamado. Pedro se afasta. E a palavra diz que ele volta para o mar, volta para pescar. Então, eles estão em Jerusalém, ele volta para Galiléia, são mais ou menos 200 quilômetros. Então ele sai aqui a pé. Talvez tenha passado por vários locais onde ele viu milagres, onde ele viu Jesus pregar, onde ele viu maravilhas, e dizendo que eu fiz da minha vida, eu neguei o Salvador, eu me arrependo, mas ele volta para onde? Ele volta para o mar. Ele volta a pescar. Mas Jesus volta lá de novo. E aí a graça sobre a graça que nos alcança. E está lá em João 21:15. Está lá em João 21:15. Mas João 21:15, Pedro é interrogado por Jesus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo, sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui a graça de Jesus novamente alcança Pedro. Então, irmãos, se um dia nos distanciamos de Jesus, se um dia nós, por algum motivo, ficamos longe da sua presença, da sua graça, basta voltar e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou à tua disposição, porque a graça de Deus é infinita nas nossas vidas, e ela vai nos alcançar de novo. Portanto, irmãos, hoje é dia de ceia. Hoje é o dia da gente nós repensarmos muitas coisas da nossa vida, meditarmos sobre o sacrifício de Jesus, sobre o chamado que Jesus tem sobre nós, sobre as nossas vidas. E se algo está nos afastando, nos distanciando de Deus, de Jesus, ou está interrompendo essa conexão com o céu, nós precisamos trazer e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu te amo. Eu quero continuar na tua presença. Eu quero te servir. Eu quero ser essa ponta da lança que vai atingir o alvo e que vai trazer o pecador do teu reino. Eu quero estar contigo. E se tu voltares hoje, eu quero estar na glória contigo. Hoje aqui nós fazemos isso.
Hoje é dia de nós repensarmos, colocarmos o que nós temos à disposição de Jesus, colocarmos a nossa vida à disposição de Jesus, colocar tudo, entender que tudo que temos, na verdade, não é nosso, é Deus que nos deu, porque tudo vem dele, e tudo é por ele, e tudo é para ele. Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos colocar de pé, irmãos, em seguida vamos. Senhor, a tua palavra foi aqui ministrada. Eu te peço, Pai, que dê entendimento, nos dê entendimento, para que possamos, Senhor, sermos aquela lança, Pai, aquela ponta daquela lança que vai atingir o alvo, que vai atingir o pecador, que eles possam estar olhando para nós, Pai, e vendo a tua presença em nós. E desta forma, Senhor, que haja transformação de vidas, que haja transformação de lares, que haja transformação na sociedade, que a gente possa ser esse agente transformador a partir do céu, Pai. Por isso, Senhor, abençoa cada um que está, Senhor, dê sabedoria, dê discernimento da tua palavra, para que a gente possa ser verdadeiros representantes do teu reino, Pai. E que a tua palavra simples e genuína, Senhor, ela não seja modificada, ela não seja transformada, mas ela seja pregada e anunciada conforme tu queres, conforme tu entregaste aos escritores da tua palavra. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse domingo e obrigado por essa oportunidade que temos, Pai, de participar da ceia em memória do sacrifício de Jesus. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém.